Melhor tarde, melhor noite. Eu vou falar aqui brevemente esta pérola da graça. Na verdade é para mexer com você. Não é um tema definitivo, mas apenas para te fazer pensar, tá bom? Não é um estudo fechado, mas apenas para te fazer raciocinar. Ok? Calma, assista tudo, não desliga aí o YouTube, porque eu sei que choca, né? É normal mesmo chocar, até porque ouvíamos isso a vida inteira, e quando a gente ouve algo que já está estabelecido na nossa mente, nos choca, né? Mas ouve, eu quero dizer uma coisa para você. Esta imagem que você vê no espelho, com esse cabelo bonito, esse Neutrox, usou Bob a noite toda, dormiu de touca, que a minha, quando dorme de Bobs, nem coronavírus chega perto, né? Então, esta imagem que você viu no espelho, assim como eu vi a minha, Deus não é o pai dela. Eu sei que isso choca, porque lá no espelho está o retrato da natureza humana, e Deus não é pai desta imagem que você vê ali. Eu tenho falado sobre casamento, e nós vamos posteriormente falar sempre disso, na sexta, no sábado, em que Jesus disse para os discípulos: no céu não se casa e nem se dá em... Então, se entende que casamento é algo do céu ou é algo terreno? É algo terreno. No céu são todos como os anjos, disse ele aos discípulos. Então, o casamento é para a esfera humana. Quem casa não é o meu espírito com aquele espírito. Quem casa é a natureza humana. E esta natureza humana, ela vai encontrando, às vezes, há uma crise, ou se acerta. Tem pessoas que vivem 50 anos, tem pessoas que vivem 2 meses. Então, eu quero falar com você nessa pérola, dizendo a você o seguinte: Deus não é o pai da sua natureza humana. Uma vez que Deus não é pai da sua natureza humana, Ele não vai levar a tua natureza humana lá para o céu. Ele vai levar o teu espírito, que está dentro desta natureza humana. Por que isto é importante entender? Porque a igreja quer salvar a tua natureza humana. Não é esse o propósito? Você tem que se converter. Você quem? O espírito que está aqui dentro ou a minha carne? Não, você. Você tem que jejuar. Você tem que jejuar. Você tem que parar de cortar o cabelo. Você tem que usar coque. Você, a tua carne. Mas a minha carne não pertence a Deus. A minha natureza humana é a junção de um homem e uma mulher. Deu-se então esta matéria, aonde Deus enviou o Espírito para que andasse nele. Vamos ler aquilo que o sistema nunca apresentou. Hebreus 12, versículo 7 ao 9. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como ovelhas. Como não? O pastor disse: aí é ovelha do meu rebanho. Pastor. Em graça nós falamos aqui, é filhos da igreja de Cristo. Totalmente diferente. Pois que filho há que o pai não corrige? 8. Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. Então, segundo esta matéria, nós temos um pai, correto? Que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao pai
segundo esta passagem aqui, eu tenho quantos pais aqui nesta passagem? 2. Seu Geraldo Alves de Moraes é o pai da minha carne. E Deus, o pai do meu espírito. Eu me sujeitei ao pai da natureza humana. Respeitava e ele me corrigia. Mas a minha submissão é muito maior ao pai espiritual. E então eu vivo. Então, espiritualmente eu tenho um pai. E essa vida é eterna. Carnalmente, eu também tenho um pai, que vai acabar. Tanto esta paternidade, quanto esta filiação. A paternidade terrena termina quando ele morre. E a filiação de Geraldo para seu Geraldo termina quando eu morro. E a filiação espiritual começou antes da fundação do mundo, continuou quando esta matéria veio e vai permanecer para a eternidade. Esta não acaba nunca, porque eu e o Pai, e você e o Pai, são um no Espírito. Aqueles que se unem ao Senhor, é um Espírito com Ele. Então Deus não criou a tua matéria, Ele pode ter formado, deu forma. Lembra o que ele disse em Jeremias? Quando eu te formei no ventre materno, eu já te conhecia. Conhecia como? No Espírito. Não é isso? Vê se tem Jeremias 1,5. Vê se tem aí. Antes que eu te formasse, não é criar, é formar. É dar forma àquilo que existe. Sim ou não sim? Sim, eu ameacei jogar sapato. Claro que sim. Antes que eu desse forma ao teu espírito, antes que eu colocasse o espírito aí dentro deste corpo, no ventre materno, eu te conheci. Conheceu quando? Se ele ainda nem nasceu? Claro, ele era espírito. Então, Deus criou o espírito. O ventre estava dando forma. Antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. Antes. Depois Paulo também explica isso aos Gálatas no capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando, porém, é o que me separou no caminho de Damasco. Não. No caminho de Damasco houve uma manifestação daquilo que Deus já havia determinado. Mas, na verdade, Paulo já era separado quando? Quando? Antes de nascer. Ora, se foi separado antes de nascer, Deus tinha separado quem? A matéria, Saulo, ou o Espírito? O Espírito. Então, Deus criou Saulo, a matéria, ou criou o Espírito? Criou o Espírito. Então, Deus é Pai do Espírito que habitava na matéria e que os homens deu o nome de Saulo. Deus criou o Espírito que está dentro deste corpo, em que o meu pai e minha mãe disse, vai ser Joaquim Nabuco da Silva Xavier. Fala, não, isso aí vão esquartejar, não vamos botar esse nome não, bota Geraldo. Vai dar um problema para os cães, bota Geraldo. Então, este corpo aqui é uma junção carnal entre seu Geraldo e Dona Lourdes. Mas aqui dentro está um espírito que foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Está assim com você, com cada um de nós. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Olha aí. Assim, como nos escolheu lá na maternidade da concórdia. Assim, como ele nos escolheu, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, tu já era um espírito escolhido e predestinado. No tempo de Deus, ele disse, espírito,
você vai entrar dentro desta matéria. Vão te dar um nome chamado de Geraldo. Vai ser assim que as pessoas vão te ver, como Geraldo. Mas tu tens um nome que só eu conheço. Dia e hora determinada por mim. Não tem bala perdida, não tem crocodilo, não tem vírus, não tem peste, não tem fome. Você vai à terra cumprir um propósito meu, um desígnio meu, conselho do meu beneplácito. No dia e hora determinada por mim, eu te chamo e tu retornas de onde você saiu. Então eu estou nesta terra, seguro, tranquilo e sem temor do mal. E eu fecho esse pensamento com Hebreus 2,14, olha aí. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Segura. Os filhos aqui são os filhos terrenos ou são os filhos espíritos escolhidos desde antes da fundação do mundo? Os espíritos. O que é que esses espíritos debaixo da determinação de Deus fez? Veio a esta terra participar de carne e sangue desta matéria. Significa que nós somos seres espirituais com experiências humanas. A igreja acha que você é um ser humano que precisa ter um espírito para ter experiência com Deus. Não, busca o Espírito Santo. Como busca? Se o Espírito Santo já entrou nesta matéria, o Espírito Santo selou o meu espírito, me fez um com ele. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor de que eu estou aqui como propriedade dele e no tempo dele, que só ele sabe, e que pode ser daqui a 1 minuto, como pode ser como mais daqui a 100 anos, ele é que sabe. Ele vai dizer, retorna para casa, e a matéria fica, o pó voltará ao pó, a filiação humana acabará, e eu então voltarei para a minha filiação eterna, assim comigo, assim contigo, assim com cada um de nós, porque nós somos espíritos predestinados, participando de carne e sangue. Desta mesma forma aconteceu também com ele. Ele ali se refere a Jesus. Então Jesus já existia na eternidade, e ele, para cumprir um propósito de Deus, também se revestiu de carne, e o propósito dele foi aniquilar por meio de sua morte o diabo. Assim como eu estou aqui nesta terra, também para aniquilar os diabos que estão aí oprimindo o povo, tomando dinheiro, querendo 10% dos R$600, ameaçando que eles vão para o inferno. Eu tenho um chamado, o Espírito que está aqui dentro, tem um chamado de, por meio do Evangelho, também aniquilar a sabedoria dos diabos que vivem no século 21 atrás do púlpito, ameaçando a igreja de Cristo. Então Deus não é pai da sua matéria. A sua matéria tem um pai, não é assim? Igual o Sérgio me mostrou aqui, a relação entre pai e filho, como meu filho hoje de manhã, pai, me abraçou. Então essa é a nossa relação, é o meu contato aqui nesta terra. Mas eu tenho um pai espiritual, ele não é pai desta carne. Esta carne está sujeita aos feitos dela. É por isso que em graça nós temos uma liberdade controlada. A pessoa diz assim, eu sou salvo. Não, você não, o teu espírito. Então eu vou fumar e cheirar. Quem vai fazer isso é a tua carne. O espírito não fuma e nem cheira. Quem vai fazer isso é a tua carne. E como é a tua carne que vai fazer, ela terá consequências. Então você tem que ter o espírito treinado pelo Evangelho para dizer, se eu fizer isto, a minha carne sofrerá, porque aquilo que o homem semear, isto mesmo colherá. Não é o espírito está selado, está guardado, regenerado, purificado, sendo orientado por Cristo, para poder fazer a vontade dele, por meio deste corpo. Entenda-se
Que pai, Deus não é pai desta matéria, deste bob lindo, né? Eu disse à minha esposa, coloque uns bob também em mim, porque do jeito que você fica, nem coronavírus chega, talvez seja esta uma arma contra esse vírus. Mas isso ela está cuidando da natureza. Do espírito, cuida o evangelho. Você fique com esta palavra só para te refletir. Amém? Um grande abraço, graça e paz. Assim é.